Shalom a todos, amigos e amigas, né, os nossos irmãos do grupo Beneidoa Maranhão, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Shen, né, pela mercê de proporcionar a mim, né, estar nessa manhã de Shabbat com vida e com saúde. E quero também convidar todos vocês, espero, né, que nesta manhã todos também estejam com saúde, né? Estejam em paz, e convido a todos vocês, né? Ou seja, eu quero compartilhar um pouquinho aqui de uma síntese, né, que pretendo fazer da nossa paraxá de hoje, a paraxá Vaikra, que está contida também no livro de Vaikra, né, a primeira paraxá desse livro Levítico, né? A partir aqui do capítulo 1 de Levítico, ou Vaikra, né? E a paraxá, como eu falei, né, ela tem como tema Ishamou, que justamente no hebraico é Vaikra, e ela aborda, eu quero sintetizar para não demorar, não ser muito extenso, né? Essa paraxá, ela aborda a questão dos sacrifícios, né? A questão dos sacrifícios que o Eterno assim ordenou a Moshe que fosse oferecido no santuário, no Mishkan, quando acabaram de construir o Mishkan, né? Então, primeiramente, ele trata das leis, né, das regras, como deveria ser, né, se proceder com esse sacrifício, começando pelo o animal que seria sacrificado. Teria que ser um animal de qualidade, sadio, um animal novo, né? E que não houvesse nele nenhum defeito físico, e que assim deveria se proceder, né? Então ele prossegue dando as regras para Arão, seus filhos, como eles deveriam proceder com esse sacrifício. E daí ele vai falar a finalidade dos sacrifícios por ação de graça, sacrifício, mas nessa paraxá ela trata exclusivamente da questão do sacrifício por delito, sacrifício por alguém ter cometido algum pecado. Então aparece aqui a espécie de transgressão, de pecados, aqueles pecados que a gente comete sem saber, por ignorância, né, da lei, por desconhecer as regras da Torá em relação àquela determinada ação. Então, começando pelo sumo sacerdote, quando ele cometesse uma determinada transgressão, um determinado delito, e isso lhe fosse oculto, né, e depois que ele ficasse sabendo, ele deveria confessar esse pecado e oferecer um novilho, né? E aí nos diz ali, fala para a Torá prescreve, né, como deveria se proceder em relação a esse novilho. Daí parte a grande assembleia, né, o Senado, o Sanhedrin, no caso, né, Israel, quando houvesse também, ou seja, quando cometesse uma transgressão ou um pecado, que isto lhe fosse oculto, então prescreve a maneira como eles deveriam proceder para que fosse alcançado o perdão dos seus pecados, desse pecado, né? E assim vai o príncipe, o rei, né? E finalmente, gente, vem falar de um pecado por fraudes, por roubo, né? Que já é aqui no fim da paraxá, né? Quando alguém viesse cometer, né? Como nos diz aqui, falou o Eterno Moisés dizendo, quando uma alma pecar e fizer falsidade, é aqui no capítulo já 5, né? Já no capítulo 5, e o versículo 20, falou o Eterno Moisés dizendo, quando alguma alma pecar e fizer falsidade contra o Eterno, e negar ao seu companheiro uma coisa que lhe foi entregue, sob custódia, ou empréstimo, em dinheiro, ou roubou, ou extorquiu o seu companheiro, ou encontrou uma coisa perdida e negou e jurou em falso. Se fizer alguma de todas essas coisas que fazem o homem pecar, será que quando pecar e se achar culpado, devolverá o que roubou, o que extorquiu, a coisa que lhe foi entregue,
sob sua custódia ou coisa perdida que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou em falso, pagá-lo-á por inteiro, e isso acrescentará a quinta parte, ou seja, 20%, né, a quem pertencer, e dará no dia em que ele se confessar culpado. Como oferta de delito, trará ao eterno cabrito, sem defeito, do rebanho no valor de 2 siclos por oferta de delito ao sacerdote, e expiará por ele o sacerdote diante do eterno, e lhe será perdoado em qualquer uma de todas essas coisas que fizer, tornando-se culpado delas. Né? Então, veja aí, então, a maneira como a Torá prescreve, né, para se alcançar o perdão. Alguém que roubou, alguém que extorquiu, alguém que fraudou, alguém, né? Então, como deveria ser o procedimento? O procedimento, primeiramente, reconhecer o erro, né? Porque sem reconhecer o erro fica difícil, né, de alcançar esse perdão, né? Primeiro, reconhecer que errou, que pecou, que fraudou, que logrou alguém. Segundo lugar, no processo, né? Segunda etapa, é ressarcir, né, o valor equivalente, devolver o valor equivalente para a pessoa, né? O valor equivalente do furto, do roubo, da fraude, né? Devolver para a pessoa e aí acrescentar uma multa de 20% em cima deste valor. Aí só então a pessoa procurar levar o seu sacrifício para o sacerdote, para que ele fosse oferecido e alcançasse ali o perdão do seu delito, do seu pecado. Então nós vemos aí como se procedia. Então não era cadeia, a pessoa roubou, fraudou, logrou, não ia preso, ele apenas ia ser chamado a atenção e ele, reconhecendo o seu pecado, ele pagaria. Então ele iria ao sacerdote, procurar o religioso, procurar o sacerdote para alcançar pecado, mas depois de quê? Depois dele haver pago o valor, devolvido o valor, ou seja, devolvido o valor que ele furtou, que ele logrou para a pessoa a qual ele logrou, né? E daí só então é que se partia para essa etapa final para alcançar os pecados, né? O perdão do pecado, né? Então vemos aí como era o procedimento, um tanto diferente do que se apresenta hoje, né? Alguém comete o pecado e tal, vai à religião e lá e tal, já aceitou e está perdoando seus pecados, né? Não é bem assim as coisas, né? Então a Torá prescreve dessa forma. Então é claro que existem aqueles pecados que alguém pode perguntar, mas aí quem comete pecados, adultério, matou ou fez outras coisas graves, né? Como vai restituir? Então aí já era um outro tipo de pecado, né? Aí entra aquela outra observação da lei, dente por dente, olho por olho, né? Vida por vida e assim. Então existia essa outra classe de pecados, de transgressões, né? Mas nós estamos falando dessa classe de transgressões que a pessoa poderia oferecer um sacrifício, né, de pecado, oferecer um sacrifício de delito para que ele pudesse alcançar o perdão dos seus pecados, né? Pecado por ignorância, não sabia, né, se era assim e tal. Então, ao reconhecer que tinha transgredido, iria até o sacerdote levando o seu sacrifício para ser oferecido para alcançar o pecado. Furto, roubo, fraude, também da mesma forma a pessoa tinha o direito, né, de se retratar, de pagar o valor equivalente que ele fraudou, pagar a multa e ir ao sacerdote e alcançar o seu pecado, o perdão do seu pecado, e ficar isento disso aí e não fazer mais e pronto, né? Não precisava ser preso, apenas pagar o que roubou, pagar a multa e ir ao sacerdote oferecer o seu sacrifício. Assim se procedia, não tinha cadeia, né? Não tinha presídio, né, para esse tipo de coisa, era se proceder dessa forma. Então, nessa paraxá de hoje, nós vemos claramente como é o perfil, né, que a Torá prescreve para um judeu, para um Bnei Noach, né, como se deve proceder, né?
Então sabemos que hoje as leis, né, dos nossos países governamentais, né, são diferentes do país onde nós moramos, né? É totalmente diferente disso aí. Talvez seja por isso, né, que tem tantas catástrofes, né? Essa é a forma do procedimento para o povo de Israel. Quanto às nações, é os juízos de Deus, né? Deus tem a sua forma de julgar as nações também, né? Tem a forma de agir em relação às nações, né? Então, hoje, né, são as preces, são as nossas orações, e como fala o povo de Israel, é justamente, e é por isso que a cada dia nós temos que fazer nossas preces, pedir perdão aos nossos pecados, procurar o máximo, né, de não cometermos, né, transgressões, evitarmos o máximo, né, termos o máximo de cuidado, ser diligente, ser cuidadoso, para que não venha nós sermos acometidos, né, de acúmulo dessas transgressões, de sofrermos, né, em decorrência disso aí, né. Então, essa paraxá Vaikra, ela chamou Moisés, né, para que Moisés repassasse para Arão e assim, consequentemente, para os seus descendentes, as leis a respeito dos sacrifícios, né. Vaikra, né. Então, é isso, um Shabbat Shalom a todos, que todos possam estar em paz, né, nessa manhã de Shabbat, de todos nós